Enche-nos nessa noite com a tua glória, com o teu poder e com a tua vida. Que o fluir e a presença de Deus seja real neste lugar. Deus, nos dispomos ao teu evangelho, à tua palavra. Que o Senhor seja real, vivo, diante dos olhos naturais, mas que a tua palavra seja semeada em nosso coração de uma forma real e verdadeira, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 6. Você pode acompanhar também a palavra pela revista. Talvez esteja um pouco diferente, mas está no mesmo sentido aí. Uma das ameaças mais frequentes, na verdade mais negativas, que às vezes os pais fazem para os seus filhos, é aquele negócio assim: se você desobedecer o papai, ou desobedecer o que você está fazendo, se você comportar mal, o papai do céu não vai mais gostar de você. Isso é terrível. É muito ruim uma atitude de um pai que faz ameaças desse jeito. Preste atenção, você e o seu filho são filhos de Deus, e o amor do pai sobre você é incondicional. Por que quando você era lá do mundo, você totalmente sem Deus, sem direção, a Bíblia diz que Deus te amou ao ponto de mandar Jesus, e agora que você é filho de Deus, Deus vai deixar de te amar por causa dos seus comportamentos, certo ou errado? Preste atenção, por que eu estou te falando isso? Porque comportamentos certos ou verdades que você fala ao seu filho vai produzir nele comportamentos certos. Mas uma vez que eu produzo ou falo mentiras para os meus filhos, produz nele distúrbios errados. Isso de alguma maneira fica impregnado na vida do seu filho ou na sua vida durante muitos anos. E para tirar ou para mudar essa verdade é muito difícil. Então você precisa falar para o seu filho essa verdade, que você o ama incondicionalmente, e que se você o ama dessa maneira, muito mais o Pai que está no céu o ama de uma maneira muito mais. Sabe, pare de ameaçar o seu filho quanto às coisas de Deus. Pare de ameaçar seus filhos quanto às coisas que é do céu. Aí daqui a alguns anos o seu filho fala: poxa, para que eu vou ficar nessa igreja se Deus não me ama? Eu faço tanta coisa errada. Aí você fala: tá vendo, foi os pastores de jovens. Não, foi porque nós ensinamos na infância dele que se ele faz algo de errado, o Pai do céu não vai mais amar ele. Os irmãos estão entendendo? O amor de Deus por nós é imutável. Nada pode mudar o amor de Deus por você e pelos seus filhos. Então não ensine isso para o seu filho. Se você fizer algo de errado, o papai do céu não gosta de você. E pior, às vezes eu vejo o pai disciplinar os filhos com quantas coisas da igreja. Você tirou nota mal? Então tá, então você não vai mais na igreja. Opa! Não vai mais na célula. Presta atenção. Nós precisamos transmitir para os nossos filhos aquilo que realmente é a verdade. Você precisa ser um pai que fala a verdade para os seus filhos. Conseguir olhar para ele e falar: meu filho, se o pai te ama, faz tudo por você. Presta atenção, tem alguém que ama muito mais, que é o papai do céu. Essa é a verdade que precisa ser dita todos os dias para o seu filho. Hebreus capítulo 2, verso 6. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Não sobre o filho, mas sobre a glória. Você vai entender um pouco mais para frente. Hebreus capítulo 2, verso 6 diz assim: antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que te visites, fizeste-o por um pouco. Menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas deixa eu arrumar aqui, saiu aqui no... Todas
todas as coisas sujeitastes debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele por um tempo, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Diga comigo, Jesus foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Presta atenção, eu sei que eu li alguns versículos, mas no final, no verso 11, ele diz que Jesus, ele precisou ser aperfeiçoado. Parece que por algum momento fica muito confuso ou um negócio muito profundo. Como que Jesus, o próprio Deus, precisou ser aperfeiçoado? Presta atenção, Jesus como Deus, ele não precisava ser aperfeiçoado. Mas Jesus como homem, ele precisava experimentar ou passar por todas as coisas que os homens passam. Então Jesus como homem, ele precisava passar pelo sofrimento, precisava conhecer a morte, precisava obedecer ou conhecer a obediência, porque como Deus ele não precisa obedecer ninguém, ele como Deus ele não morre, ele como Deus não sofre coisa alguma, mas como homem ele precisava ser aperfeiçoado. Mas presta atenção, esse aperfeiçoado aqui, no grego ele significa teleio, não é um aperfeiçoamento de algo que está errado, que precisa ser mudado. Pelo contrário, é algo que precisa ser completo. Então Jesus era perfeito, mas ele precisava ser completo, ele precisava de experimentar cada uma dessas coisas. Ele precisava de experimentar a morte, ele precisava de experimentar o sofrimento, ele precisava experimentar a obediência. Mas por quê? Porque uma vez que ele experimenta, nós estando nele, passamos a viver ou ter tudo que Jesus fez. Então preste atenção, Jesus morreu para que eu não precisasse mais morrer, Jesus sofreu para que eu não precisasse mais sofrer, Jesus obedeceu para que eu não precisasse mais obedecer toda a lei, ou vivesse debaixo de condenação dela. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas Jesus fez tudo isso, sofreu na cruz, morreu, para que eu pudesse ter vida, para me levar para o céu? Sim, pode ser, mas isso é um conceito religioso na palavra de Deus, na vida da igreja, ou no meio dos crentes, porque na verdade, você não vai encontrar muitas vezes no Novo Testamento, Jesus falando que ele morreu para te levar para o céu. Pelo contrário, ele disse que ele morreu para te levar para a glória, ou para fazer de você alguém cheio da glória, ou ele te conduziu para a glória. Mas não é somente uma glória futura. Não, vou ser gloriado com o Senhor Jesus. Não, é uma glória presente. Essa glória pelo qual Jesus morreu é para você hoje, é para você experimentar a partir do momento que você aceitou Jesus. Então o dia que eu aceitei Jesus, essa experiência da glória de Deus começa a fazer parte da minha vida. Então isso não é uma experiência intelectual. Isso não é um conceito doutrinário, que você vem aqui e fala, olha, como é que você vai ser cheio de Deus? Como é que você vai ser cheio da glória? Isso é uma realidade. Tem uma pessoa cheia de glória que está morando dentro de você. Tem alguém cheio da esperança, cheio da vida de Deus que está morando dentro de você. Então, uma vez que você recebe o Senhor Jesus, a própria glória de Deus começa a morar dentro de você. Adão, ele era revestido dessa glória. Então você percebe que Adão, ele tinha autoridade sobre todas as coisas. Tinha autoridade sobre os animais, tinha autoridade sobre a terra. Adão, você não vê em momento nenhum ele ter ficado doente. Mas infelizmente Adão pecou, e uma vez que ele pecou, essa glória e essa autoridade saiu sobre a vida de Adão. Mas a Bíblia diz
que Jesus morreu para conduzir muitos filhos à glória, para que essa glória pudesse voltar sobre a sua vida. Adão, no jardim do Éden, foi coroado, mas quando ele caiu ou pecou, ele perdeu essa coroa. Mas Jesus, ele morreu pegando essa coroa de volta, e ele tem colocado sobre a sua vida novamente. Mas não é uma coroa simbólica que você vê lá na rainha Elizabeth colocando sobre a cabeça dela. Não, não é isso. Essa coroa é a glória de Deus, é algo que te rodeia, que está sobre você, é uma cápsula que você está dentro dela. Então você está revestido pela glória do Senhor Jesus, você está revestido pela glória de Deus. Tudo isso é pela fé. Esse é o grande desafio, sabe? É viver pela glória de Deus sobre a sua vida. É entender que Deus morreu naquela cruz para que a glória dele estivesse sobre a minha vida. Interessante que essa palavra glória e honra, ela por algumas vezes aparece junto na Bíblia. E esse texto de Hebreus é um deles. Por quê? Porque Deus tem feito isso sobre a sua vida. Deus está te conduzindo novamente para a glória. Deus está te conduzindo novamente para a honra. Mas qual que é o problema? O problema é porque muitas vezes nós não entendemos que Deus tem me levado de novo para esse nível, para essa autoridade que estava sobre a vida de Adão. Quando você começa a falar sobre isso, você vai ver, percebe que as pessoas começam a te criticar, te zombar. Ah, para com isso, é alguém cheio da glória de Deus. Como assim? Você tem autoridade para pisar sobre a cabeça de serpente, escorpião? Então você quer dizer que agora você é diferente de mim? Olha, tenho percebido que todas as vezes que as pessoas começam a criticar, quando nós falamos sobre a glória de Deus, sobre a palavra da graça, sobre sermos cheios do Espírito Santo, na verdade, essa pessoa está querendo tirar a sua glória. Na verdade, ela está querendo discutir contigo, sabe para quê? Para sair daquele lugar e falar, tá vendo? Eu discuti com o pastor Jair, estou no mesmo nível que ele está conversando, tá vendo? Aí, eu e ele estamos na mesma... Olha, não faça isso. Se alguém começar a discutir com você sobre a sua fé, sobre as suas convicções, sobre tudo que você é em Cristo, sabe o que você faz? Faz aquela cara de paisagem, dá aquela risadinha, vira. Sabe, para de discussões vãs que não vai te levar a nada. Isso aqui é interessante, porque nós achamos que precisamos responder todas as perguntas. Mas Jesus não fez isso. Por muitas vezes Jesus não respondeu às críticas e não respondeu às perguntas. Mas nós achamos que precisamos responder a todos. Sabe, não discuta, não responda. Somente deixa a glória de Deus brilhar e falar aquilo que precisa ser falado. Pastor, então eu não vou falar com ninguém. Não, quando alguém quiser compartilhar contigo sobre a glória, quiser receber um pouco dessa glória, você fala, você compartilha. Porque essa glória que está sobre a sua vida, quanto mais compartilhada, mais ela brilha sobre a sua vida. Você entende? Então, o que eu quero te dizer, tome cuidado quando alguém quer discutir com você quanto à sua fé e a sua convicção. Sabe, não fique espalhando ou dando a glória para quem não merece. Se Deus não deu, não seja você a dar a glória de Deus para quem está querendo buscar de você. Mas presta atenção, eu quero dizer nessa noite 3 maneiras como nós podemos crescer em glória. 2 Pedro capítulo 1, verso 17, abra sua Bíblia. 2 Pedro capítulo 1, verso 17. Diz assim: pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória. De novo as duas palavras junto. Quando pela glória excelsa, ou magnificante, esplêndida, lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos
com Ele lá no Monte Santo. Então, a primeira maneira como nós recebemos a glória de Deus é: ouça o Pai falando. Pedro aqui somente estava relembrando aquilo que ele ouviu do próprio Deus, lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava lá no monte. Eu acredito aqui, só uma aspas, que esse monte que Jesus estava junto com os seus discípulos era o Monte Hermon. É um dos montes mais altos de Israel. E o pique dele lá no topo do monte é congelante, é frio o ano inteiro. Então eu acredito que esse momento, quando houve a transfiguração de Jesus, o sol da justiça brilhou naquele lugar. Algo poderoso aconteceu, ao ponto de marcar a vida de Pedro, Tiago e João. Mas vamos lá, não é isso que eu queria falar não, mas só... Então, Pedro diz que o Senhor Jesus recebeu a glória quando? Quando ele ouviu a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, quando Jesus ouviu essa palavra, quando Jesus ouviu o que Deus estava dizendo, a Bíblia diz que ele se encheu de glória e de honra. Então, se nós queremos ser como Jesus, e sermos cheios da glória, e sermos cheios da honra, nós temos dentro do nosso coração, essa convicção, de que eu sou filho amado de Deus. Presta atenção, você não é só filho, você é filho amado, você precisa de ouvir isso. Ouça a voz de Deus, creia no que Ele está dizendo para você, você é filho amado. Infelizmente, nós não conseguimos crer. Por quê? Porque toda a nossa infância nós ouvimos nosso pai: não faz isso, porque se você desobedecer, o papai do céu não te ama. Você foi condicionado na sua infância a não crer que se você fizer algo de errado, Deus vai deixar de te amar. Então, presta atenção, você precisa rejeitar isso da sua mente, e você não pode ensinar isso para o seu filho. Por quê? Porque ele precisa crescer crendo que, independente do que ele faz, Deus o ama. Aí você pensa que o amor de Deus é condicional. E como você precisa de uma condição para amar a Deus, porque o seu pai te ensinou isso, a vida inteira você aprendeu isso, você acha que a condição para Deus te amar precisa cumprir uma sequência de regras. Aí qual que é a sua frustração? É porque você não consegue cumprir, é porque você não consegue cumprir os mandamentos. Aí você chega à conclusão: eu não sou amado de Deus, porque eu não consigo cumprir todos os mandamentos de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o amor de Deus por você é incondicional. Mas aí algumas pessoas vão dizer: pastor, se o senhor ficar falando que o amor de Deus sobre a vida das pessoas é incondicional, o senhor vai estar liberando as pessoas a pecar. Vou dizer: não libera ninguém a pecar. Pelo contrário, quando ele consegue compreender esse amor de Deus de uma maneira tão grande, isso fortalece o seu coração. Ele não vai temer nada, ele vai estar guardado, porque ele sabe que Deus está com ele, independente de onde ele esteja, o que ele esteja fazendo. Deus é comigo, Deus não abriu mão, Deus está onde eu estou. Aí ele fortalece, aí ele tem coragem. Mas para quê? Para vencer todas as coisas, para vencer o pecado, para vencer a dificuldade. Olha, a maior parte dos problemas que nós passamos é porque nós não conseguimos compreender que incondicionalmente, da minha maneira, Deus está comigo. Faça um desafio com Deus essa semana. Acorde todos os dias, levante a mão para o céu e diga: eu sou filho amado de Deus. Aí você levanta e vai trabalhar. Você sabe, o diabo ele vai ficar te tentando o dia inteiro. Já faz isso, né? Você está errado. Você acha que você é filho amado? Você acha que Deus te ama? Você pegou o carro, está andando sem cinto. Porque o diabo, para lembrar do seu pecado, ele é 100%. Isso ele não mente. Aí você começa a pensar: poxa, será que Deus realmente me ama? Porque presta atenção, é muito fácil amar ou sentir amado por Deus quando você está fazendo tudo certinho.
estou vindo os 21 dias, estou orando, estou jejuando, estou liderando célula. Não, Deus me ama mesmo. Mas quando eu faço algo de errado, aí você erguer a mão para o céu e falar, Deus me ama, vou dizer, não é fácil. Mas é nisso que está a glória de Deus. É nos momentos difíceis eu falar, eu sou amado. Mas por quê, pastor? É porque quando eu digo isso, eu vou saber, meu pai está comigo, mesmo nos momentos difíceis. Mas porque Deus está comigo, eu me constranjo tanto a não fazer mais. Eu fico constrangido. Os irmãos estão comigo, sim ou não? E você pode perceber que a sua infância foi marcada por momentos em que você estava passando algo difícil e o seu pai estava lá contigo. E quando você passou por isso, nunca mais você esqueceu. Aí você fala, eu não vou mais fazer isso, porque eu sei, por mais que eu faça, meu pai está comigo, mas eu não vou mais constrangê-lo em tal situação. Entende? Não é a lei que vai te livrar do pecado, mas é o amor de Deus por você que te livra. Então, quando Jesus ouviu, falando para Jesus, você é filho amado, isso veio sobre ele a honra e a glória. Mas a primeira vez que Jesus ouviu, foi lá em Mateus capítulo 3, verso 16, no batismo de Jesus, quando diz assim, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu comprazo. Presta atenção, Pedro não estava aqui. Como que ele sabia que Jesus era o filho amado de Deus? Ou de contrário, que Jesus sim era filho amado de Deus? Porque bem provável, por muitas outras vezes, o céu se abria e dizia para Jesus, esse é o meu filho amado. Pedro começou a ouvir isso constantemente. Aí ele diz, olha, nós ouvimos falar que Jesus é o filho amado. E se Jesus é o filho amado, eu posso crer que se eu estou nele, eu também sou filho amado. Mas presta atenção, quero te falar algo simbólico aqui. O céu se abriu sobre a vida de Jesus. E se eu estou nele, o céu também está aberto sobre a minha vida. Mas presta atenção, se o céu está aberto sobre a minha vida, tudo ou todas as coisas da minha vida, eu preciso crer que o céu literalmente está aberto. Está aberto sobre a minha vida financeira, está aberto sobre o meu casamento, está aberto sobre a minha empresa, está aberto sobre a criação dos meus filhos. Então, declare isso todos os dias, os céus está aberto sobre a minha vida, não porque eu fiz algo, mas porque eu sou filho amado de Deus. E quando você declara isso, a glória vem. Mas vem manifestar quem? Manifestar você? Não, vem manifestar aquele que te chamou. Os irmãos estão compreendendo? Mas, como eu estou dizendo para você, o diabo, ele quer fazer o papel contrário, de dizer que você não é filho amado. Sabe, quando Jesus recebeu essa palavra no dia do batismo, a Bíblia diz que ele sai de lá e ele vai para o deserto. Depois do batismo ele vai para o deserto. Aí no deserto a Bíblia diz que Jesus sofre a tentação. Aí o diabo chega para Jesus e diz, Jesus, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Opa, essa era a verdade? Sim ou não? Pode ser que seja, mas era meia verdade. Deus tinha acabado de abrir o céu e tinha dito para Jesus, Jesus, tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Aí o diabo chega e fala, se você é filho de Deus, transforme a pedra em pão. Presta atenção, o papel do diabo é destruir a verdade que Deus um dia colocou no seu coração. Você é filho amado de Deus. Essa é a verdade. Não creia no que o diabo está dizendo. Você é filho de Deus. Não, eu não sou filho de Deus, eu sou filho amado de Deus. Essa é a verdade sobre a minha vida. Olha, todas as coisas desse mundo atacam para você, para mostrar a você que você não é filho amado.
Todas as coisas, as circunstâncias querem mostrar que você não é filho amado, sabe? A imprensa quer mostrar que você não é filho amado, mas você precisa crer nessa verdade: eu sou filho amado de Deus. Não importa a circunstância, eu sou filho amado de Deus. Sabe, as pessoas querem te tratar como número, como qualquer coisa, qualquer circunstância. Mas Deus não te trata como número. Deus te trata como pessoa individual. Jesus morreu especificamente por você. Quando você, líder, discipulador, entende essa verdade de que Deus te ama e que você é filho amado de Deus, você pode ter certeza, ninguém te segura, ninguém te para. Por quê? Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Mas quando eu tenho essa verdade dentro do meu coração, nada me impede de crescer e de romper. Sabe por que Jesus venceu todas as coisas? Jesus venceu tentação, Jesus venceu traição de discípulos, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a cruz. Jesus lá na cruz, o próprio Deus, a Bíblia diz que vira as costas para ele, porque o pecado da humanidade caiu sobre ele. Mas sabe onde ele encontrou força? Porque ele sabia que ele não era só filho de Deus, mas ele era filho amado de Deus. Sabe como que você vai vencer as dificuldades, os problemas? Não é tentando lutar contra eles, é dizendo: eu sou filho amado de Deus. No meio das dificuldades, levante a sua mão e fala: eu sou filho amado de Deus. Mas essa verdade precisa ser dita. Dita para quem, pastor? Para todos, para sua esposa, para seus filhos, para sua célula, para os irmãos, para seus amigos, seus vizinhos, dizendo: eu sou filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. Ah, pastor, não pode falar isso não. Não, preste atenção, Jesus no batismo, ele ainda não tinha feito nada. Jesus não tinha começado o ministério, Jesus não tinha curado ninguém. Sabe, independente do que você é ou do que você fez, simplesmente creia: você é filho amado de Deus. Sabe por quê? Quando pensamos que a minha esposa não me ama, o primeiro passo, ou é a porta para a abertura do adultério. Quando eu penso que eu não sou amado por Deus, é a porta para o pecado. Sabe, quando eu penso que meu patrão está lá emburrado comigo, que meu patrão não gosta de mim, é a porta para mim começar a ser um mau funcionário e ser mandado embora daqui a uns dias. Então, por isso declare todos os dias: eu sou filho amado de Deus. Sabe, porque quando eu tenho essa verdade impregnada dentro do meu coração, eu posso levantar todos os dias e falar: Deus é comigo. A minha esposa me ama, o meu patrão me ama, eu vou fazer o melhor para ele. Sabe, o escritor americano Zig Ziglar é um escritor circular, mas evangélico. Ele escreveu um livro chamado Um Minuto de Liderança, uma série de livros, eu acho que eu li 1 ou 2 livros desses. Mas em um dos seus livros, ele escreve que um dia ele estava passando na rua e tinha um mendigo sentado na rua. E tinha uma caixa escrito: olha, dê $1 e pegue uma caneta. E esse escritor passou, pôs $1 e andou, foi na esquina. Aí ele voltou, falou assim: olha, eu dei o meu $1, eu precisava de pegar minha caneta. Aí aquele mendigo falou: não, pode pegar. Pegou a caneta, entregou para ele. Aí esse Zig Ziglar fala assim: olha, a partir de hoje, você não é mais um mendigo, você é um homem de negócio. Aí, passado alguns anos, esse Zig Ziglar, ele é um palestrante motivacional. Aí aparece um homem todo de terno, de gravata, chega nele e fala: olha, você não me lembra de mim, mas eu lembro de você. Há muitos anos atrás alguns anos atrás você passou aonde eu estava e falou para mim que eu não era mais um mendigo, mas eu era um homem de negócio. E eu comecei a pensar nisso, fui para casa pensando nisso, dormi pensando nisso. E passou um tempo, eu falei: se eu posso vender caneta, eu posso vender outras coisas. Aí ele montou uma barraquinha, começou a vender outras coisas. Passado o tempo, a barraquinha cresceu, ele alugou um ponto comercial. Depois o ponto comercial cresceu, ele comprou uma loja. E passado alguns anos, ele se tornou então aquilo que ele tinha dito para ele. Virou um homem de negócio de sucesso.
Sabe por quê? Porque simplesmente alguém disse para ele aquilo que ele era. Sabe, não deixe que as pessoas dizem sobre você aquilo que você não é. Não aceite aquilo que você não é. Sabe, você pode, me desculpa a palavra, mas você pode até comer como um porco, andar como um cachorro, não sei, mas você não é isso. Você é aquilo que Deus diz que você é. É essa a verdade. A verdade é o que Deus diz que você é. Isso não é uma palavra motivacional, isso é uma palavra de fé. Hoje nessa ceia que nós temos aqui, que eu preciso acelerar, porque senão come o tempo dela. Você precisa pegar esse pão e pegar esse cálice e falar: eu sou filho amado de Deus, Jesus morreu naquela cruz por mim, não tem nada que possa me impedir. Encha-se nessa noite desse amor, dessa verdade, encha-se disso. Eu sou filho amado de Deus, Jesus se entregou naquela cruz por mim, pelos meus filhos. Eu creio nessa verdade. Segunda coisa, procure agradar a Deus. Mas não procure agradar a Deus para ser amado. Você vai amar a Deus porque você é amado. 1 João capítulo 4, verso 19 diz: nós o amamos porque Ele me amou primeiro. Sabe, Deus me ama tanto, me paparica tanto, Deus cuida tanto de mim. Sabe que o amor de Deus é tão incondicional sobre a minha vida, que a única resposta que eu posso dar para Deus é amar Ele sobre toda a minha vida. Sabe, aquele que é ferido vai ferir depois. Aquele que é abusado vai abusar depois. Aquele que é rejeitado vai rejeitar depois. Mas aquele que é amado, ele vai amar depois. Sabe, nós tendemos a repetir comportamentos. Você tende a repetir a história. Reafirme para você, reafirme para sua esposa, reafirme para os seus filhos, reafirme na sua célula que você é amado. Sabe, hoje quando você sair daqui, faça isso com o seu filho, olha nos olhos dele. Sabe, mas não é diante da televisão não, porque hoje os pais fazem isso. O filho chega e fala: pai, essa semana retrasada aconteceu com a minha filha, né? Ela: pai, estava resolvendo negócio no WhatsApp com o irmão da igreja, perguntando os negócios. Ela: pai, o senhor responde uma pergunta? Respondo. Ela falou a pergunta, eu: tá, minha filha, tá, pode fazer. Pai, pode fazer uma pergunta? Pode. Aí ela fez a mesma pergunta. Aí na terceira vez ela falou: pai, faz um favor. Eu falei: faço, minha filha. Para de mexer no celular e fala comigo. Essa menina é abusada. Sabe, mas faça isso. Sabe, não leve esse eu te amo como algo simplesmente eu te amo. Não, olha nos olhos do seu filho, fala para ele: eu te amo. Sabe, esse tempo atrás, minha esposa, não sei se ela leu, o que ela fez, mas ela descobriu que se ficasse 30 segundos abraçado com o marido ou com a esposa, o amor crescia. Ela chegou em casa: meu bem, o negócio aqui agora é o seguinte, nós vamos ficar 30 segundos abraçados. Para quê, meu bem? É uma experiência nova que eu li não sei aonde. Aí quando eu comecei a abraçar, que eu comecei a contar, eu lembrei lá da minha infância. Quando eu brigava com meu irmão, aí meu pai punha nós abraçados 1 minuto. Você se ama, realmente funciona. Porque, sério, hoje, se você fala de um dos meus irmãos, você caçou briga. Você caçou briga, você fala deles, e assim também é com eles também. Nós brigamos a vida inteira na infância, e a vida inteira ficava abraçado. Brigou, sabia, você brigava que tinha que abraçar, mas não brigava mesmo assim. Mas você sabe que esse abraço rendeu algo poderoso para os dias de hoje, porque nós nos amamos incondicionalmente. Sabe, se alguém vir falar mal do meu irmão, eita Jesus. Olha, vendo essas crianças aqui, fico pensando como que o trabalho dessas irmãs são tão importante, tão valioso. Sabe, essas irmãs, eu vou dizer, elas estão mais próximas de Deus do que nós. Jesus, em João capítulo 21, verso 15,
Ele diz assim: depois que o Senhor ressuscitou, ele se sentou com Pedro na praia do mar da Galileia. Ele disse: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele respondeu: apacenta os meus ovelhas. Cordeiros. O que são os cordeiros? São os bebezinhos da ovelha. Jesus disse: olha, Pedro, se tem algo que eu dou valor, eu vou te falar, a primeira palavra que eu te falo: apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta aqueles que ainda não são ovelhas, aquelas criancinhas. Olha, a primeira menção da palavra é muito importante na palavra de Deus. Então a primeira vez que Deus fala para Pedro: apacenta, ele não está falando ovelhas, ele está falando cordeiros. Não, pastor, isso é normal. Não é. Continua o verso, porque ele diz: tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei os meus cordeiros. Não, o que ele fala agora? Cadê? Sobe aí, Danilo. Está comigo não? Verso 16, senão os irmãos ficam perdidos. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Olha, não é por acaso que Deus pôs isso na Bíblia. É sério, irmãos. Quando eu vejo minha filha aqui, esse ano ela falou: papai, quero fazer uma festa de aniversário. Eu falei: vamos fazer, meu filho. O que você quer? Do plano de salvação, porque as minhas coleguinhas de sala, ela precisa de ouvir de Jesus, precisa de ouvir esse plano de salvação. Irmãos, aí quebrou o pai. Aí vai lá minha esposa: meu bem, pode fazer a festa? Pode. Plano de salvação? Pode. Eu tenho que comprar bolo? Pode comprar bolo. Tem que comprar balão? Pode comprar balão. Esse mês chegou a fatura. Eu falei: meu Deus do céu. Que festa. Plano de salvação. Mas olha, irmãos, não tem nada mais precioso do que isso. Isso está dentro do coração de Deus. Sabe, o governo, presta atenção, entendeu sobre isso, que ele precisa doutrinar as crianças, para que quando elas forem grandes, elas não vão desviar disso. Aí o que o governo está fazendo? Colocando nas nossas escolas panfleto, esqueci o nome da revista, cartilha, tá lá, enche os filhos com essas mentiras. Aí você acha: não tem nada não, porque ele vai na igreja. Não deixe, você é pai, cuide do seu filho, ouça o que ele está falando. Todos os dias quando eu busco minha filha na escola, que minha esposa busca, a primeira coisa quando nós perguntamos para ela: minha filha, o que está acontecendo, como é que foi a escola, o que você aprendeu? Ela diz: sabe por quê? Porque eu não deixo ninguém ficar ensinando. Porque criança, ela está ainda mole. Quando você recebe uma marca no barro, que ainda não foi para o forno, aquilo fica marcado no resto da vida dela. O que essas mulheres estão fazendo, o que nossos esposos estão fazendo, elas estão marcando essas crianças, algo para o resto da vida dela. Certa vez um grande professor de uma universidade, renomeado, PH, todas as coisas, ele decidiu deixar tudo para assumir uma escola infantil. Aí algumas pessoas chegaram nele e falaram: olha, por que você fez isso? E ele diz: olha, eu quero deixar uma história. E a única maneira de eu deixar uma história é marcar nesses tijolos de barro que ainda estão macios, antes dele ir para o forno, antes dele receberem toda a ideologia, é deixar uma marca na vida deles. E essa marca vai ser para o resto da vida, para toda a história. Que os irmãos estão fazendo isso, marcando esses barros, que às vezes nós olhamos para aquilo e falamos: nossa, mas que barro que não tem nada. Mas elas estão marcando Cristo Jesus. E sabe o que nós estamos marcando? Você é filho amado de Deus. Quando elas forem grandes, elas vão lembrar: eu sou filho amado de Deus, independente do que eu faço. Aquela atriz Mary Mulroney, você vê na bibliografia dela, ela era órfã. E ela morou por diversos anos na casa de muitas pessoas lá nos Estados Unidos. O governo dá uma ajuda para as famílias, chama Foster Family, para
custear esses filhos que não têm aonde morar, que são órfãos, que os pais abandonaram ou morreram. Aí ela disse que durante toda a vida dela, ela nunca ouviu sequer alguém dizendo, eu te amo. Ela falou que o mais próximo que ela sentiu foi quando uma senhora que cuidava dela, passou o batom na boca dela e jogou um pó no rosto e falou, você é linda. E você vê a bibliografia dela, a história dela, que é um filme, que por muito tempo ela ficou procurando um marido, um homem, para preencher esse vazio que faltou lá na sua infância, de alguém poder olhar para ela e dizer, você é filha amada de Deus, você é filha amada, sabe? Por isso que você, marido, precisa valorizar o que sua esposa está fazendo. Você precisa valorizar essas crianças, porque nós cremos que nossos filhos, as nossas crianças, essas crianças que estão participando das nossas células, elas vão crescer, mas não vão crescer como essa mulher que ficou procurando um marido para preencher o vazio que estava dentro dela, ou outras mulheres, não falo só ela, porque ela mostrou a bibliografia dela exposta, outras mulheres que ficam procurando alguém para preencher esse vazio que ficou preenchido. Nós cremos que as nossas crianças, que os nossos filhos vão crescer com essa mentalidade, eu sou filho amado de Deus, eles vão ser resolvidos quanto a isso, eles vão ter dentro dela essa convicção. As nossas crianças, elas vão crescer cheias de glória, cheias de poder, cheias de vida de Deus, cheias de autoridade. Eles vão poder falar aquilo que realmente é a verdade, que está impregnada dentro do seu coração. Terceira coisa, apenas contemple o Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A glória é a própria imagem do Senhor. Nós somos contemplados não pelos nossos esforços, não por aquilo que eu faço, mas quando eu contemplo a glória de Deus. Desculpe, quando eu olho para o Senhor Jesus, quando eu tiro todo o foco de outras coisas, mas a minha única imagem, meu único pensamento é crer que se eu contemplar o Senhor Jesus, eu vou sendo transformado de glória em glória, eu vou sendo mudado de glória em glória. Então todos os dias, simplesmente olhe para o Senhor Jesus. Na nova aliança, não são os meus esforços que vai me mudar, não são aquilo que eu faço ou deixo de fazer que vai me transformar ou vai mudar, vai me encher de glória, mas é quando eu contemplo o Senhor Jesus, quando eu olho para Ele. A Bíblia diz que eu vou sendo transformado de glória em glória, eu vou me enchendo da glória de Deus, eu vou me enchendo da esperança, eu vou me enchendo de fé, eu vou me enchendo das coisas espirituais, e eu vou sendo transformado pelo próprio Deus. Olha, o Senhor Jesus disse que o reino dos céus é como uma semente que o agricultor vem e planta, e a Bíblia diz que ele dorme, acorda, dorme e acorda. Quando de repente ele olha para aquela planta, ela já nasceu, já frutificou, já cresceu, e ele fala, poxa, eu não fiz nada, ela cresceu sozinha. Assim também é você simplesmente vai plantar, você vai dormir e vai acordar, vai dormir e acordar. Quando você olhar aquilo que você estava esperança, que era somente uma semente, ela vai brotar, ela vai ter muitos filhos, muitos frutos, ela vai ser isso uma realidade na sua vida. Sabe por quê? Porque o dia que você chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus vai falar, não, você só plantou, dormiu, acordou, tudo foi eu que fiz. Então creia, tenha essa convicção dentro do seu coração, sabe, simplesmente joga a semente. O que é a semente? A semente é a palavra, a terra é o coração. Simplesmente joga a semente e Deus vai fazer aquilo que precisa ser feito, sabe, tem essa verdade dentro de você. Continuando, ele diz lá em Hebreus capítulo 2, verso 9, vemos
Todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. A glória do Senhor Jesus foi por obediência. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus não queria muito ir para a cruz. Ele falou: olha, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo, faça a tua vontade. Jesus foi para a cruz para fazer a vontade do Pai. Continuando. Porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduziu muitos filhos à glória. Presta atenção, Jesus também te conduziu ao quê? À glória. Ele é amado. Porque Ele é amado, você é amado. Porque Ele é doador, você recebe. Porque Ele é santificado, você é santificado. Você e Jesus são uma só pessoa, vocês estão interligados, vocês estão juntos. Então aquilo que diz respeito a Jesus, diz respeito a você também. Queria que o louvor subisse aqui, estou encerrando. Eu sei que muitas vezes as pessoas que estão ao seu derredor, eles vão dizer: olha, você não é justo. A sua família vai falar: você não é justo. Ontem conversando com o irmão, e ele disse: pastor, não é fácil, porque dentro da minha casa, às vezes eu faço algo e minha esposa olha para mim e fala: você está dando aula no cursão, no CTL, você fazendo isso. Mas presta atenção, o que eu quero dizer para você nessa noite é que, independente da sua condição, você é filho amado de Deus. Você é justo. Mas o justo, a Bíblia diz que ele viverá pela fé. Você é justificado pela fé. À medida que eu creio, a justiça de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus começa a fazer parte da minha vida. E quanto mais eu contemplo, quanto mais eu olho para Jesus, quanto mais eu tiro o foco de mim mesmo, mais a glória de Deus vem sobre a minha vida, mais eu sou cheio da glória, mais a glória de Deus resplandece sobre a minha vida. Você quer ser cheio da glória de Deus? Simplesmente olhe para Cristo. Simplesmente creia que Ele fez por você. Simplesmente creia que quanto mais eu contemplo, quanto mais eu vejo a Cristo, mais Deus me dá, mais eu vou ter de Deus. Sabe, irmãos, não se acuse. Quando as pessoas olharem para você e falar: como você pode? Como você tem isso tudo? Simplesmente fala: a glória de Deus sobre a minha vida. Esse tempo atrás, estava com a família da minha esposa. Aí meu sobrinho perguntou para um amigo dele que estava ali perto, falou assim: você conhece a igreja de Videira? Conheço, eu moro lá perto, um prédio. Nossa, mesmo, meu tio, sabe que esse menininho que quer mostrar, né? Meu tio é pastor lá. Seu tio? Ele, pastor daqui. Qual que é o nome da igreja? Videira. É lá perto do estádio? É perto do estádio, você conhece, já fui lá. Meu tio é pastor lá. Só que ele não entendeu, que ele pensou que... Mas eu que estava lá de fora estava percebendo. Porque ele olhou e falou assim: não, tem que ser outro camarada, porque aquele camarada que você passou naquela igreja não dá, não cabe com ele. Mas presta atenção, quando Deus vê isso, isso é glória para Ele. Sabe, quando as pessoas olham para você, empresário da igreja, uma empresa desse tamanho, fala: irmão, não depende de mim, foi a glória de Deus que veio sobre mim. Eu somente contemplei a Cristo e Deus foi me dando. Eu não merecia, mas Deus quis me dar. E aí, o que eu posso fazer? Rejeitar? Eu não vou só receber. Então, quanto mais você contempla a Deus, quanto mais você contempla o Senhor Jesus, mais Ele vai te dar, mais você vai receber. E quanto mais as pessoas olham para você e falam: como pode
você ser dono disso, ou ser empresário disso, ou ter uma célula desse tamanho, ou ter um discipulado desse tamanho, mas a glória de Deus vai resplandecer sobre a sua vida. O que você quer de Deus? Simplesmente contemple a Cristo, simplesmente olhe para Ele, simplesmente creia que tudo que você tem é porque Deus quis te dar. Mas para que essa verdade possa fazer parte do seu coração, simplesmente você precisa crer que você é filho amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Hoje, quando você pegar essa ceia, declare: eu sou filho amado de Deus. Jesus morreu por mim, não há nada que me impeça. Quero que você fique de pé onde você está.